Irmã Elaine, sem áudio. Nós vamos verificar aqui se estamos com ou sem áudio. Amém? Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu
meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Desde que aceitei a Cristo, e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém? Graças a Deus. O nosso Deus é bondoso. Vamos cantar mais um hino, 568. Amém? Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né, que sempre nos acompanham. Muito obrigado sempre pela companhia dos irmãos. Irmão Edilson e a irmã Zenilde, lá em Belém do Pará, sempre também o irmão Luiz Alberto, lá em Minas Gerais, em Nanuque, Minas Gerais, sua esposa Zenilda. Deus vos abençoe e vos recompense. Deus abençoe meus irmãos lá em Londrina, Deus abençoe nossos irmãos em Santa Catarina, né, em Criciúma. Deus sempre vos abençoe. Aqui em Porto Alegre, aqui na cidade de Alvorada, Deus abençoe por todas as partes deste Brasil e do mundo, né? Quem sabe alguma parte do mundo, Deus te abençoe. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por mim. Eis que Ele às portas espera velando, vela por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti, por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti, por mim. Vem já, vem já,
alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti, por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti, por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti, por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Amém? Graças a Deus. Manso e suave. Muito bom, não é, meus irmãos? Muito bom. Mais um hino? Mais um somente. Estão gostando? Estão aprendendo? Amém. Esse não tem aí, não. Quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca e salutar no Calvário monte. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio, a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me. Matutina estrela ali, raio recordar-me, dela sombra abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar,
salvo além do rio, junto à cruz, ardendo em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e no fim vou descansar, salvo além do rio. Graças a Deus. Amém? A cruz, lá onde o nosso Salvador morreu. Amém? Muito bom. Que Deus possa sempre estar nos dando esta oportunidade de estarmos ao pé da cruz. Amém? Nunca esquecermos que aquele sacrifício, aquela morte, foi ocasionada pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Se você não entende, procura entender, procura compreender o porquê da cruz. O porquê da cruz. O porquê ele teve que ir à cruz. Não havia um outro modo de nós virmos à existência se ele não fosse pregado na cruz. Amém? Meus irmãos, vamos, sem delongas, ir para a Escritura. No livro de Atos, capítulo 22, versículo 3 e versículo 4. Também vou ler primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 9. Mas Atos 22, verso 3 e 4. Amém? Deus abençoe meus irmãos por todas as partes, né? Irmão Jailson lá na Paraíba. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te dê saúde em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos lá na Bahia também, Deus abençoe. A irmã Ivone, o irmão Vivaldo, Deus vos abençoe. Aqui em Porto Alegre, a irmã Eunice, o irmão Júlio César. Aqui em Porto Alegre, ali em Alvorada, o irmão Sérgio e a irmã Maria, Deus abençoe. Lá em Belém do Pará também, o filho da irmã Maria, o irmão Yuri, né? Deus abençoe também a mãe do irmão Edilson, a irmã Rosilda. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te dê graça, Deus te dê saúde espiritual e natural. Amém? Atos capítulo 22, o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim, Atos é depois dos 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, e Atos do Espírito Santo nos apóstolos, como diz o irmão Brana. 22, verso 3 e 4. Quanto a mim, isto é, Paulo falando, quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9, São Paulo também diz, e assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. No livro de Efésios, ou Filipenses, capítulo 3, versículo 4, também Paulo, a respeito do mesmo assunto,
Filipenses capítulo 3, verso 4 até o verso 6. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Pai celeste, nós lemos a tua escritura e nós temos algo para falar. Nós não somos contra as pessoas, mas somos contra os espíritos que possuem as pessoas nos lugares celestiais. A nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades nos lugares celestiais. Nós não pregamos uma mensagem para repreender pessoas de religiões, de outras religiões que não se utilizam da Bíblia, mas nós pregamos uma mensagem para arrumar a casa, para repreender ou para advertir, Senhor, não repreender, advertir aqueles que se utilizam da Bíblia e têm uma interpretação errada a respeito dela. Ajuda-nos nesta hora, porque não queremos falar segundo a carne, mas queremos estar no Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Nestas 3 escrituras, queria salientar, meus irmãos, sobre o que Paulo falou, que ele foi um perseguidor. Foi um perseguidor do verdadeiro caminho. Paulo não era um homem mundano, não era um homem promíscuo, não era um homem que talvez tivesse uma vida que desaprovasse como um bom cidadão judeu. Pelo contrário, ele era um estudioso da lei, ele era um fariseu, ele era um homem bom, correto, de acordo com a lei, e mesmo naquela sua atitude, ele tornou-se em um perseguidor da verdade. Nós sabemos que quando Estevão foi morto, o primeiro mártir, Estevão, foi morto, Saulo, ainda jovem, estava ali e consentiu com a morte de Estevão. De certa forma, o sangue daquele homem estava em suas mãos. Ele fez o errado, pensando estar certo. Ele era sincero naquilo que ele praticava. E eu gostaria de falar sobre eu estava errado a respeito do pastor Osmar. Eu quero falar sobre isso, meus irmãos. Eu já tinha um assunto preparado para hoje, e o assunto que eu ia falar hoje eu vou falar no sábado. Eu tenho tantos assuntos para falar, e eu gostaria de dar mais uma salientada, porque eu nunca citei o nome do pastor Osmar nas minhas pregações, senão na última, no finalzinho, e hoje. Mas eu quero dizer que eu estava errado ao seu respeito, sobre aquilo que eu mesmo falei. Eu mesmo. Sinceramente errado, como diz o irmão Brana. Paulo, sinceramente errado. Eu não sabia que ao falar a respeito do pastor, eu estava ferindo a mensagem. Esta mensagem que eu amo, esta mensagem
que ao encontrar com ela, salvou a minha vida, porque eu tinha perdido as esperanças. Fui criado no Evangelho pelos meus pais, na igreja pentecostal Deus é Amor, em um sistema rígido, mas não conseguia compreender as coisas que aconteciam. Eu não conseguia entender porque não sentia que Deus estava lá. Depois passei pela Assembleia de Deus na companhia de um grande amigo que até hoje ainda é meu amigo. Mas também vi e percebi que Deus não podia estar lá. A minha alma, eu julgo ser uma alma eleita, até que um dia alguém me deu uma mensagem do profeta William Branham. Eu, então, encontrei uma mensagem que não é política. Eu encontrei uma mensagem de um homem que nunca se engrandeceu, que sempre foi humilde em suas atitudes, que sempre apontava Cristo para nós. Encontrei a mensagem de um homem que não enriqueceu às custas do Evangelho. Encontrei uma mensagem de um homem que conseguiu livrar-se da fama, do dinheiro e da mulher. Encontrei a mensagem de um homem que não era mandado. Encontrei algo real. E isso foi tão bom, isso foi tão emocionante. E logo de imediato também passei a congregar com o pastor Osmar. E durante muitos anos, compartilhando experiências, pregações, nós amamos nossos pastores. Se nós estamos com eles, é porque nós o amamos. Se nós falamos certas coisas, é porque nós amamos. Porque quem não fala a verdade, não ama. O amor fala a verdade. O amor não folga com a injustiça. O amor vê o homem descendo a corredeira em uma canoa. E aquela canoa, logo em seguida, há um despenhadeiro, há uma cachoeira. E aquele homem naquela canoa não vai conseguir vencer. Ele vai morrer se ele continuar indo naquela direção. E você sabe daquilo. Você tenta de todos os jeitos, na margem, chamar a atenção do homem. Ei, não vá nessa direção. Venha para cá. Salve-se. Saia deste barco. Saia desta embarcação. Saia desta interpretação. É o amor que não folga com a injustiça. Então, durante muito tempo, bons tempos, maravilhosos tempos, 2004, 2005, 2006, eu me destaquei como um evangelista, saindo das pregações, onde nós pregávamos na praça, no centro de Porto Alegre, e tivemos a oportunidade de acompanhar o pastor durante 16 longos anos, quase 17. E o fiz com orgulho, e o fiz com prazer, com dedicação, com amor, com responsabilidade. Amando a mensagem. Chega um tempo em que a nossa mensagem mudou. Chega um tempo em que aquilo que nós refutávamos, nós passamos a aceitar. Chega um tempo que aquilo que nós pregamos no início dos anos 2000,
sobre o último sinal enviado à igreja, diz irmão Brana, o último sinal enviado à igreja foi Deus em uma forma humana, assim como foi nos dias de Abraão. Abraão viu Deus de muitas formas, de várias maneiras, mas houve uma ocasião que Deus se manifestou pela última vez a Abraão, e foi quando ele desceu em uma forma humana e comeu, bebeu com Abraão e discerniu os pensamentos de Sara. Aquele foi o último sinal. A igreja não recebeu mais mensageiros, porque Abraão é o tipo da noiva. Abraão é o tipo da igreja eleita e separada. Então, nós pregávamos o último sinal, não há mais mensageiros. Mas depois, parece que nós nos contradizemos. Nós passamos a aceitar mais um sinal, mais um mensageiro. Nós pregávamos no início dos anos 2000, o último eleito entrou, porque irmão Brana disse na mensagem o quarto selo, que para os selos serem revelados, então quando o último entra na última era, estas revelações saem à luz. O último nome, o último eleito, e nós estamos nesse último membro do corpo. Lutero foi os pés, Wesley as coxas, Brana foi o último. Mas parece que depois nós passamos a aceitar mais um. E eu estou falando por mim. Como eu preguei a mensagem, me perdoe. Se você olhar aí, no ano passado, eu preguei uma mensagem intitulada Me Perdoe. Porque eu estou pregando baseado na mensagem. Eu quero dizer que eu estava errado baseado na mensagem. Baseado na Escritura, baseado na Bíblia. Se você ficar um pouquinho mais comigo aí, vocês vão ver, nós vamos ver juntos o que eu falei e que eu estava errado, totalmente errado. Agora, se eu estou errado, o irmão Brana diz na mensagem, onde penso que os pentecostais falharam, onde penso que os pentecostais falharam, parágrafo 33, se nós sabemos onde erramos, então a melhor coisa a se fazer é voltar atrás e começar de novo. Agora, o que eu tenho feito? Se eu tenho essa detecção de que eu errei, de que eu falhei, eu tenho que voltar ao ponto de onde nós saímos da estrada, onde nós saímos do caminho, onde nós perdemos Jesus. O irmão Brando diz isso. Maria e José acharam que Jesus estava na companhia deles quando eles subiram para adorar na festa de Pentecostes. Eles subiram a Jerusalém para adorar, e quando eles regressaram, eles pensaram que Jesus estava com eles, com algum de seus familiares retornando para casa, e quando eles se deram conta, Jesus não estava com eles. Eles tiveram que retornar aonde eles o perderam. Nós temos que retornar aonde nós o perdemos. Nós temos que retornar onde é que nós saímos do caminho. E é o que eu tenho feito. É o que eu tenho procurado fazer neste simples, humilde e insignificante ministério, mas que Deus tem me permitido ainda ter vida para pregar um pouquinho, para poder usar a borracha na ponta do lápis. Deus me dê graça, me dê saúde, me dê vida, para que com a outra ponta do lápis, eu possa apagar o que eu escrevi, e escrevi errado, e falei errado, e feri a mensagem, feri a Escritura, feri a Bíblia. O irmão Brana conta essa história. A companhia Ballard, companhia de farinha, estava para contratar um homem
E quando aquele homem estava assinando com lápis, o contratador perguntou: você não tem uma borracha na ponta do lápis? Era comum todos terem uma borracha na ponta de cima do lápis. Aquela borracha servia para apagar alguma palavra errada, algum rabisco errado. E o homem não tinha essa borracha. O homem julgava-se ser perfeito. Ele disse: não, eu não preciso de borracha, porque eu nunca erro. O contratante disse: então eu não posso te contratar, porque se você nunca erra, é não vai fazer nada. Quem não erra é porque não faz nada. Mas que Deus nos dê graça para poder apagar. E já tem sido feito. Aquilo que nós pensávamos, como foi nos dias de Ló. 3 anjos desceram a Sodoma. Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. Não é o William Branham. Eu estava errado. Irmão Branham diz: eu estou errado, eu estou dizendo que eu estava errado de acordo com a mensagem. O irmão Branham diz na mensagem, provando a palavra falada é a semente original. O irmão Branham disse: Billy Graham, Oral Roberts e a palavra. Não é o William Branham. O William Branham não é Elohim. William Branham é o tipo do Abraão que recebeu a visita da palavra. William Branham é o tipo da noiva eleita e separada que recebeu a visita de Elohim na coluna de fogo. Billy Graham e Oral Roberts desceram entre os pentecostais e entre os batistas. Mas quem ficou com Abraão, com a igreja eleita, esta coluna de fogo nunca foi enviada para Ló e os sodomitas, mas ela se manifestou, a igreja interdenominacional, se manifestou a Branham. Ele recebeu a visita do anjo. Eu estava errado. Branham é o tipo da noiva eleita, é o tipo de Abraão. Quanta coisa! E nós precisamos corrigir. Deus tem nos dado graça para corrigir tais coisas de acordo com a mensagem. Nós somos carentes do Espírito Santo. Nós somos carentes desta coluna de fogo. Nós somos carentes da sua orientação, da sua mão, da sua inspiração. Quando pregávamos Alfa e Ômega, é Jesus e Branham. Está errado, eu estava errado. Alfa e Ômega não é Jesus e Branham. O irmão Branham diz que ela é Alfa e Ômega. Jesus disse a João na ilha de Patmos: eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega na forma do Espírito Santo, na forma da coluna de fogo, porque ele foi Alfa manifestado na igreja primitiva, nos dias de Paulo, de Pedro, e ele foi Ômega na igreja dos dias finais, quando manifestou em nosso meio, na forma da coluna de fogo. Alfa e Ômega é Paulo e Branham. Irmão Branham diz a obra-prima 198, ela é Alfa e Ômega. E o irmão Branham une esta escritura, com aquelas visões que ele teve a respeito das noivas e das igrejas. Quando ele viu aquela primeira noiva passando, ela era perfeita. Era um grupo de jovens, mulheres, bem vestidas, seus cabelos compridos, marchando ao som de uma melodia cristã. Era a igreja primitiva, era a igreja alfa, era a igreja que tinha como líder a coluna de fogo. O alfa, eu sou alfa,
Ele não diz nada do meio. Jesus não prometeu se manifestar a Lutero, a Wesley, mas ele prometeu se manifestar a Paulo e nos dias da voz do sétimo anjo. A Paulo, esta coluna de fogo precisava estar manifestada para poder escrever o Novo Testamento, escrever a Bíblia. Tudo que nós temos no Novo Testamento escrito, foi escrito pela coluna de fogo. Não é mandamento de homens, não é a orientação de um ser humano chamado Paulo, Pedro. Era o Espírito Santo mesmo, era Jesus Cristo mesmo. Quando ela manifesta nos dias finais, conforme Apocalipse 10, nos dias da voz do sétimo anjo, ela agora está interpretando aquilo que foi escrito e não foi entendido lá atrás. Alfa e ômega. Irmão Branham viu, depois que aquela primeira igreja passou a denominação, um grupo de mulheres da Ásia. Era um bando de demônios, era a igreja, não era a noiva. Passou a igreja da Europa também, passou a igreja pentecostal, que é a igreja americana. Mas esta noiva, esta passou outra vez, e irmão Branham diz, obra-prima, eu estou citando coisas que irmão Branham fala na mensagem, a obra-prima. A noiva passa 2 vezes. A noiva é profeta 2 vezes. A noiva é profeta 2 vezes. A noiva foi profeta na primeira era para profetizar. A noiva era perfeita na primeira era, porque o quíntuplo de Efésios estava completo, com apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Durante as eras que se seguiram, parece que a noiva perdeu a capacidade de profetizar, porque faltava o profeta, faltava a coluna de fogo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ela profetiza outra vez. Por quê? Porque ela está se manifestando pela segunda vez. Em Branham, a noiva está passando e perfeita outra vez. Não é que só o irmão Branham é a noiva, não. O irmão Branham é um representante da noiva do último dia. Eu estava errado quando eu preguei que o pastor Osmar era representante da noiva. Eu estava errado. O representante é o William Branham. A cada mensageiro, a Paulo foi dada uma promessa especial de apresentar os eleitos da sua era, diz irmão Branham, no livro das eras. Eu não me recordo qual é a era. A Paulo foi dado o privilégio de apresentar os eleitos da sua era. Assim, cada mensageiro, assim será com cada mensageiro, apresentará os eleitos da sua era, os de Irineu, Irineu apresentará os seus, Paulo, Irineu, Martim apresentará os seus, Columba, Lutero apresentará os seus, Wesley apresentará os seus, e Branham apresentará os seus, e lá na visão, na 6ª dimensão, irmão Branham, preocupado, os de Paulo entram, se os de Paulo entram, os meus também entram. Porque eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Se Paulo profetizou, eu também profetizei. Aquela coluna de fogo que visitou Paulo quando ele ia a caminho de Damasco, também tem nos visitado nestes últimos dias. Se os de Paulo entram, os meus também entram. O grupo de Branham, o grupo da igreja eleita, o grupo da igreja que não é uma denominação, o grupo da igreja que tem como líder o Espírito Santo, a coluna de fogo. Esta é a característica interdenominacional, não é a liderança humana, não é a liderança de William Branham. William Branham não é o nosso líder é o Espírito Santo falando através de William Branham. William Branham não tem ordens a nos dar, William Branham tem conselhos a nos dar, orientações a nos dar, através do Espírito Santo. Esta coluna de fogo é Jesus na forma do Espírito Santo, que manifestou ao 7º anjo para nos dar as orientações nos dias em que nós estamos vivendo. Oh, como nós somos privilegiados
nunca durante as eras. Durante as eras foi um dia escuro, foi um dia nublado, foi um dia chuvoso, foi um dia lúgubre, diz irmão Brana. Um dia em que não podia chamar nem de dia nem de noite. Simplesmente havia claridade para unir-se às denominações, mas no entardecer de Zacarias 14, 6 e 7, haverá luz, luz, luz. Não é a luz de um homem, é a luz da palavra de Deus, é a luz da coluna de fogo, é a luz do próprio Filho, a luz da coluna de fogo manifestada no meio da igreja. Eu estava errado. Eu estava errado, meus irmãos, eu tenho que admitir. E se nós sabemos onde erramos, parágrafo 33, onde penso que os pentecostais falharam, a melhor coisa a se fazer é voltar atrás e começar de novo, recomeçar. Recomeçar. Talvez nós influenciamos muitos a crer erradamente, ao apontar o pastor, eu estou falando de mim, eu estou me colocando em uma posição que eu admito o meu erro, a minha culpa, e se eu tiver que pagar algum preço, que Deus me ajude, porque penso que já o tenho sofrido. Muitas vezes, me fugiu a palavra agora, quando a pessoa é discriminada, muitas vezes somos discriminados por conta do que nós falamos lá atrás. É difícil. Muitos irmãos olham as nossas postagens e fazem comentários como se ainda nós estivéssemos pregando errado, ensinando errado. Eu falei errado. É a minha responsabilidade. Mas se Deus me chamou, se Deus me deu a oportunidade de ver o meu erro, e me deu vida, e colocou no meu coração suficiente fé, de arrependimento, para voltar atrás, e recomeçar, debruçando-se sobre as mensagens do irmão Brana, sobre a Bíblia, e vendo o quão cruel eu fui, o quão desonesto, o quão inescriturístico eu fui. E quando este arrependimento, estes meus pecados são colocados debaixo do sangue, porque assim como Paulo perseguiu, eu sem querer, porque eu pregava, meus irmãos, eu pregava com honestidade. Muitas pessoas dizem assim, como se eu quisesse tirar alguma vantagem do ministério. Eu nunca tive vantagem nenhuma no ministério. Eu nunca fui pago para dizer o que eu dizia. Eu nunca fui. Nunca, pelo contrário, eu pagava para falar o que eu falava. Eu nunca tive um benefício. Alguém, talvez por aí no Brasil afora, fora do Brasil, pensa, irmão, recebi alguma coisa para falar. Nunca recebi nada, nunca fui assalariado. E não estou reclamando. Sempre fiz com as minhas condições, sempre fiz com amor, sempre fiz com dedicação, o melhor que eu pude fazer dentro das minhas condições e muitas vezes até fora dela. E nunca reclamei. Pessoas próximas a mim podem comprovar. Nunca reclamei. Nunca. Fazia com amor, com prazer,
porque eu achava que aquilo estava correto. É o que diz no livro de Provérbios 14, verso 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Para mim, parecia real, verídico, o pastor Osmar ir lá e tomar o livro da mão do anjo e comer e profetizar outra vez. Para mim parecia real. Eu digo, meu Deus, isso é uma verdade. Isso é falso, meus irmãos. Isso é falso. Sabe por que é falso? Porque na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, 319, o irmão Brana disse, note, Deus disse ao profeta, come o rolo. Deus disse ao profeta do Velho Testamento, Ezequiel capítulo 2, verso 8 em diante, e capítulo 3 em diante. No Antigo Testamento, Deus disse ao profeta, come o rolo no Antigo Testamento. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse, come o livrinho. Agora eu pergunto aos meus irmãos, escrituristicamente falando, no Novo Testamento, quantos mensageiros nós temos? 7. Destes 7 mensageiros, quantos são profetas? Profetas videntes, profetas que a coluna de fogo vem a ele. Não é profeta pregador, como foi Irineu, né, como foi São Martim, profeta pregador. Profeta vidente, profeta com capacidade de escrever Bíblia, e profeta com capacidade de revelar o que está escrito. Quantos? 2 profetas. Vamos concordar, meus irmãos? Não estou falando nada fora da Escritura, não é verdade? 2 profetas no Novo Testamento. Deus disse ao profeta do Velho Testamento, come o rolo. Deus disse ao profeta do Novo Testamento, come o livrinho. Nós sabemos que isso é Apocalipse 10, verso 8 a 11. Mas João, naqueles dias, estava representando o profeta que literalmente, nos dias da voz do 7º anjo, comeria o livrinho. Nós temos 2 profetas, Paulo e o 7º anjo. Eu pergunto, Paulo comeu o livrinho? Paulo está no cenário de Apocalipse 10? Não. O profeta que comeu o livrinho foi o 7º anjo. Foi quando aquela espada lhe caiu na mão. Aquela voz que diz a João, vai e toma o livrinho da mão do anjo, é o homem indo até o anjo forte. Até o anjo forte. O anjo forte desce do céu com o livrinho aberto. E quando ele desceu com o livrinho aberto, aquela espada caiu na mão do profeta William Branham, caiu na mão do 7º anjo. O 7º anjo e a palavra tornaram-se um. Agora, quem é esse 7º anjo? Esse 7º anjo é um membro da noiva. Eu estava errado. Quando nós apontávamos o William Branham, parece que ele é o esposo, parece que ele é o marido da igreja. Por quê? Porque eu pregava que a noiva saía de Branham, que saía do lado de Apocalipse 10:7. Eu estava errado. A noiva sai do Calvário, a noiva saiu lá daquele dia do Calvário, quando uma lança romana perfurou o seu lado e saiu água, sangue, e nas tuas mãos entrego o meu espírito. A noiva saiu do Calvário, e quando a coluna de fogo se repartiu sobre aqueles 120 no cenáculo, a noiva estava surgindo. A noiva morreu durante a perseguição romana, e por quase 1000 anos ela ficou enterrada debaixo do solo. A noiva surgiu em Lutero, a noiva ergueu-se um pouquinho mais através de Wesley. Em Branham, a estatura completa da noiva. Coisas que hão de ser, parágrafo 36. Em Branham temos a completa estatura da noiva. Ou você está nesta mensagem para ser representado diante de Cristo, ou você está fora. Eu estava errado. Ele não é, o esposo. Branham não é o esposo.
Ele não é o esposo. É o contrário. Brana é a manifestação da noiva. Irmão Brana diz 457, Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o mistério de Deus revelado 457. Como foi nos dias de Ló, é Jesus manifestado em sua noiva. A manifestação de São Lucas 17, que é o Filho do Homem, Filho do Homem. São Lucas 17, 26 a 30, é o Filho do Homem. O que é um Filho do Homem? Filho do Homem é um profeta. O que é um profeta? É a união da palavra com a carne humana. É a união da coluna de fogo com a carne humana. Ezequiel foi chamado Filho do Homem. Por quê? Porque ele comeu o rolo. Porque ele comeu a palavra. A manifestação do sétimo anjo é a manifestação do Filho do Homem. Por quê? Porque o sétimo anjo comeu o rolo. Porque o sétimo anjo comeu a palavra, comeu o livrinho. Ao profeta do Novo Testamento, ele disse: come o livrinho, o sétimo anjo. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. O profeta e a palavra fossem um. É esta unidade. O inimigo, o diabo, meus irmãos, ele não suporta esta unidade. O irmão Brandt diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, que o inferno está contra esta revelação da palavra feita carne. Irmão Brana diz, a obra-prima 170, a palavra tem se tornado carne. A coluna de fogo tem se tornado carne, de acordo com Malaquias 4 e Lucas 17:30. A palavra se fez carne em Brana. É o que o irmão Brana prega na mensagem O Desvelar de Deus. Ele não fala dele, mas dá os pareceres a respeito da palavra, sobre o véu que vela a palavra, o véu de carne humana que vela a palavra. É Jesus Cristo velado no corpo da sua noiva. A noiva, o casal, o irmão Brana diz: o segundo Adão e a segunda Eva, prontos agora para voltar ao Éden. A obra-prima, Cristo é o mistério de Deus revelado. O segundo Adão, quem era o segundo Adão? Jesus Cristo é o segundo Adão. E a segunda Eva completa a sua estatura quando chega os dias da voz do sétimo anjo. O casal, ela identifica-se nele. O que irmão Brana fez no seu ministério, o que foi feito através do ministério do irmão Brana, as mesmas obras que Jesus fez foram operadas pelo ministério do irmão Brana, pelo ministério do sétimo anjo. Irmão Brana diz: se ela é a noiva, a esposa, ela se identifica no esposo, ela faz o que o esposo faz. É o mesmo ministério, é as mesmas obras. Ela é ele, diz irmão Brana. Ao nascer do sol, 73, é a união da mecânica com a dinâmica. A dinâmica desce sobre a mecânica, a palavra desce sobre a carne e os sinais são operados, as maravilhas são operadas, a palavra é revelada, o segredo é revelado, o segredo é exposto quando a palavra desce na carne do sétimo anjo. Eu estava errado quando eu dizia, olha meus irmãos, olha o que eu disse, olha, preste atenção no que eu disse. Pastor Osmar e os trovões, Pastor Osmar e o novo nome, Pastor Osmar e o sétimo selo, são um. Eu estava errado, completamente errado, completamente inescriturístico. E os irmãos batem palma, dão glória a Deus. Meu Deus! Meus irmãos, perdoe a minha ignorância. Perdoe a minha falta de estrutura.
por não examinar a mensagem, não seguir examinando a mensagem, não se deixar levar pelo sentimento humano, porque não há um homem sobre a terra que não deva estar sobre a observância da mensagem e da Bíblia. Todos nós temos que ser balizados pela mensagem, não importa quão bom é o homem, o que ele tenha feito, ele tem que ser balizado pela Bíblia, ele tem que ser balizado pela mensagem. Se ele não fala de acordo com a mensagem, ele está errado. Então eu dizia ao pastor Osmar, com meu livrinho, eu estava errado. O irmão Branco disse, para que o profeta e a palavra fossem um. O profeta e a palavra fossem um. 236, provando a sua palavra. Assim será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, não mais, a noiva é chamada. Olha, meus irmãos, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo. Quem é o noivo? O noivo é a coluna de fogo. O noivo é a palavra revelada, diz irmão Brana. Festa das Trombetas 101, na antiga tradução, porque agora mudaram os parágrafos também. O noivo descerá. Apocalipse 10, um anjo forte, não é aquele Jesus naquela forma física, aquela forma física será o encontro nos ares, aquela forma física está à destra de Deus, no lugar onde nós vamos morar com Ele, onde nós teremos um corpo como Ele tem, e assim como Ele é, nós seremos e o veremos. É com aquele corpo que nós o encontraremos nos ares. Mas Apocalipse 10 é a coluna de fogo, é Jesus Cristo na forma do Espírito Santo para revelar os selos. Quando ele põe um pé na terra e outro no mar, quando o anjo forte põe um pé na terra e outro no mar, ele está usando o pé da noiva. Ele está emitindo 7 trovões através da boca da noiva. Quando ele está levantando a mão e jurando que o tempo acabou, é através das mãos da noiva, porque a coluna de fogo não tem pés nem mãos em seu estado original, sua forma original. Então é Jesus Cristo mesmo que desce, o chamado do noivo, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana. Que carne humana, meus irmãos? Que a palavra desceu, o Filho do Homem é a palavra, diz irmão Brana. Provando sua palavra, 222. O Filho do Homem é a palavra. Provando sua palavra, 222. Tem mais referência, deixa eu mostrar para os irmãos. O Filho do Homem é a palavra, alimento espiritual em seu devido tempo, 176. O Filho do Homem é a palavra. É a união da palavra com a carne, da Filho do Homem. Por isso Ezequiel, ao comer o rolo, foi chamado de Filho do Homem. Por isso o 7º anjo, ao comer o livrinho, é chamado de Filho do Homem. É Jesus Cristo mesmo que desce em carne humana. Então, meus irmãos, o noivo, o chamado do noivo virá diretamente através disso. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois, a igreja tem que ser a palavra. A noiva, a igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Meus irmãos, isso aconteceu na revelação dos 7 selos. E eu pregava que a noiva surgiu no ano 2000. Como que a noiva surgiu no ano 2000? Se aqui, irmão Branco está dizendo que a manifestação do Filho do Homem é o casamento. É a união da palavra com a carne da igreja. Eu estava errado a respeito do que eu falei. Eu estava errado quando disse que o pastor Osmar e os 7 trovões são um. O pastor Osmar e o 7º selo é um. Eu estava errado, me perdoem. Pastor, me perdoa.
Eu sei que o Senhor não fala comigo, não me responde, mesmo eu tentando explicar para o Senhor, como sempre fiz ao longo desses 16 anos, com honestidade, tentando mostrar os pontos onde nós erramos. Eu não tenho resposta. A gente é bloqueado por falar algo para ajudar, explicar a mensagem, não faz de nós profetas. Conectar um parágrafo com o outro não faz de mim profeta. Pode fazer de mim um evangelista, um mestre, um pastor, mas não faz de mim um profeta. Para que eu seja profeta, a coluna de fogo tem que vir a mim, a coluna de fogo tem que se manifestar a mim. E não há escritura para a coluna de fogo manifestar a nenhum outro homem mais, depois da manifestação do sétimo anjo. Não há escritura. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8 diz, irmão Brano, nesta mensagem, provando a sua palavra, 222, Jesus Cristo é o mesmo ontem, era aquela coluna de fogo que estava com Moisés no deserto. Jesus Cristo é o mesmo hoje, quando manifestou a Paulo, e eternamente, nos dias finais. São as 3 escrituras onde demonstram a manifestação da coluna de fogo, a sua visibilidade, as oportunidades de bater uma fotografia dela. A igreja tem que ser a palavra, o Filho do Homem, que descerá em carne humana entre nós, e tornará a sua palavra tão real, que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva, então, ela irá para o lar, para a ceia das bodas, amém? Ela já está unida. Quando a coluna de fogo desceu em Brana, foi ali onde o profeta comeu o livrinho. Os dois se tornaram um. Eu estava errado quando eu disse que o pastor Osmar comeu o livrinho, eu estava errado. Por quê? Porque, meus irmãos, o que significa comer? Vamos ser bíblicos. Comer significa uma união sexual. Não sejamos meninos agora. Vocês sabem, até o mundo usa essa gíria. Quando Eva comeu, ela teve um contato sexual. Quando ela deu para Adão comer do fruto, aquilo significa um relacionamento, significa um casamento. Comer significa casamento. Me diga que comer não significa casamento. Quando Cristo desceu do céu sobre a carne da noiva, sobre a carne da igreja, para revelar os seus, o irmão Brana diz na mensagem o tempo da unidade e o sinal. Vemos as nações se unindo, vemos o comunismo se unindo, vemos tudo se unindo, e vemos a Cristo e a sua igreja se unindo, a partir do parágrafo 97, e isso só foi feito possível através da revelação dos 7 selos. Por quê? Porque é algo que o homem não pode fazer. Ele mesmo tem que vir e fazer aquele trabalho através do homem, que esse homem agora é um membro da noiva. A nossa visão fica distorcida, meus irmãos. A nossa visão fica distorcida. Nós ficamos olhando para o irmão Brana, pelos sinais, pelas maravilhas, pela grandiosidade das obras que foram feitas, e nós pensamos, é Jesus, como aqueles irmãos que chegaram para o irmão Brana e confessaram a fé nele como ele sendo Cristo, como sendo o próprio Jesus Cristo. O irmão Brana achou que aquilo era uma galhofa. Isso é brincadeira. Não, até batizar em nome do irmão Brana, batizar em nome de William Brana. O irmão Brana foi repreender aqueles irmãos não deram ouvido. O irmão Brana pregou testemunhas e foi repreender aqueles irmãos, eles não deram ouvido. O irmão Brana foi na plataforma e falou isso na mensagem em Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Aqueles irmãos queriam batizar em nome de William Brana, queriam confessar sua fé no irmão Brana como sendo o próprio Senhor Jesus Cristo.
Eles estavam cometendo um erro, eles estavam ferindo a palavra, eles estavam fazendo do irmão Branham um anticristo. Eu estava deslocando a Escritura, porque depois do 7º anjo, não há mais mensageiros para a igreja. Depois da manifestação do 7º anjo, quando a pedra de coroa veio, quando a pedra de coroa, o Espírito Santo, o amor, a coluna de fogo desceu, isso aqui é Apocalipse 10, isso aqui é 7 trovões. O irmão Branham diz na mensagem: senhores, é esse o tempo, que a pirâmide é coroada por meio dos 7 trovões. A pirâmide é a união dela com ele, diz irmão Branham. Oh, meu Deus, não está aqui a mensagem, mas irmão Branham disse, depois de Lutero, depois de Wesley, vamos seguindo até a perfeição do Filho do Homem, onde Cristo e a noiva vão se tornando a mesma pessoa. É na pedra de coroa, e depois da pedra de coroa, não há mais mensageiros. O último mensageiro foi Cristo, o Espírito Santo descendo do céu, depois que o irmão Branham cumpriu o seu papel dentro de Laodiceia, dentro da era da igreja de Laodiceia. Cristo desce do céu para exercer o seu ministério de revelador. Quem revelou os selos não foi o William Branham, foi Jesus Cristo através de William Branham. Por quê? Porque nenhum homem era digno de olhar para o livro, de tomá-lo e de desatar os seus selos. O digno estava dentro de Branham. A palavra, a coluna de fogo, se materializou nela. Por isso, estava errado. Meus irmãos, 7 trovões. Mas o irmão Branham tentou corrigir aqueles homens, e aqueles homens não prestaram atenção. Então o irmão Branham falou da plataforma que estava deixando o ministério, fechando seu escritório, colocando sua casa à venda, e todas as almas que não seriam salvas durante esse período, seriam requeridas das mãos daqueles que estavam emitindo tal doutrina, proclamando tal mensagem. Então eles se arrependeram. O irmão Branham diz: quando você vê um homem que está errado, e é provado que está errado, então mostra que ele quer ser um cristão. Ele se aproxima e diz: estou errado. É onde eu peguei: estou errado, eu estava errado. E aí, meus irmãos, o irmão Ben Bright disse: olha, irmão Branham, com licença, só um minuto. Sim, irmão. Eu estava aqui no domingo passado, eu me envolvi com o que você estava falando a respeito de alguns meses atrás. Eu fiquei realmente perturbado a respeito disso um pouquinho. E eu senti de vir e lhe falar a respeito disso, e falar com o irmão Neville. Mas eu também senti que você conhecia a esposa, e eu fiz disso um assunto de oração. E nesta manhã, quando eu entrei no tabernáculo, eu não sabia o que havia acontecido. E um dos preciosos irmãos chegou para mim nesta manhã e me pediu que eu o perdoasse. Eu acho que essa foi uma boa coisa. Amém, diz o irmão Branham. Eu penso que é bastante louvável da parte do irmão. Sim, Senhor, ele me pediu para perdoá-lo, porque ele estava tentando trazer a doutrina para mim. Sim, e eu não aceitei aquilo, e ele me pediu para que ele perdoasse nesta manhã, e eu realmente o perdoei no nome de Jesus. Amém, obrigado, irmão Ben Bright. Oh, isso é correto, estou feliz por você ter dito isso, irmão Ben. Veja você, porque aqueles homens têm estado ao redor por todas as partes, fazendo reparos, reparando pregações, reparando ensinamento, reparando o desvio da estrada, para não perder o alvo. Como eu posso dizer que o pastor Osmar e 7 trovões são um, quando os 7 trovões é a manifestação do novo nome, diz irmão Branham? O novo nome não é Osmar, não é Rodrigues, não é Costa. Como pode 7 trovões e o pastor Osmar ser um? Como pode o pastor Osmar e o 7º selo ser um? Eu estava errado.
Como posso chamá-lo de João? Ele não se chama João, ele tem um nome. Ele está aqui. Eu ando com João. Eu quero andar com Cristo. Eu quero andar com a coluna de fogo. Mesmo nos dias do irmão Brana, o interessante não era o William Brana, o grande, o poderoso, o famoso, aquele que nós temos que ter em nossa companhia é Cristo, é a coluna de fogo. Seria maravilhoso viver nos dias do irmão Brana para poder sentir a presença daquela luz dentro do tabernáculo, para sentir aquela luz na audiência. Seria maravilhoso, mas por causa da coluna de fogo, não por causa do homem, eu estava errado quando eu humanizei a liderança. Eu estava errado quando deixei me levar por alguém que disse, seria bom falar o nome do homem, né? No tempo do irmão Brana, não tinha nenhum pregador que falava o nome do irmão Brana, então seria bom falar o nome do homem. Eu me lembro como hoje. Então, para mim é uma ordem. Vou falar o nome do homem. Estava errado, inescriturístico. Meus irmãos, aqueles que amam a mensagem, aqueles que entendem que a liderança não é humana, não é William Brana, não é homem nenhum, me perdoem. E vocês sabem, vocês que têm me acompanhado, vocês que têm assistido às nossas pregações, eu tenho feito de tudo para um recomeço limpo, honesto, onde não dê lugar para a carne. Eu tenho pregado a mensagem, tenho feito o meu melhor, aquilo que eu sei, eu tenho me dedicado naquilo que eu posso, para pregar, para ter um bom tempinho com os irmãos. Eu não tenho tempo para discussões, eu não tenho tempo para respostas no Facebook. Por isso, meus irmãos que creem no nosso ministério, não respondam a provocações. Deus mandou eles fazerem isso. Talvez seja um artigo para o dia do julgamento, porque os irmãos disseminam este vídeo, esta parte onde eu falo, pastor Osmar e os 7 trovões são um, pastor Osmar e os 7º selo são um. É falso, é inescriturístico. Eu estava errado. Há caminhos que ao homem parece caminho de vida, mas é caminho de morte. Eu estou falando de mim. Cada homem, cada pregador é responsável pelas suas palavras. Hoje nós somos taxados de falso, de Corés, de Balaão, porque nós estamos ao lado da mensagem do irmão Brana. Que interessante, não é, meus irmãos? Hein? Eu sou falso porque eu estou defendendo a leitura e a fé na mensagem. Eu sou falso porque eu estou defendendo que 7 trovões não é, pastor Osmar, 7º selo. Eu sou falso por isso, por estar ao lado do profeta que teve a vindicação pela coluna de fogo. Quem se salvou? Os que ficaram ao lado de Moisés ou os que ficaram do lado de Coré, Datã e Abirão? Quem se salvou? Os pastores que ficaram ao lado de Moisés? As famílias que entenderam que esta mensagem é de um homem só? A mensagem de um homem só é a palavra vindo ao 7º anjo. A interpretação dos 7 selos, aquilo foi dado a um homem só. O 7º selo foi manifestado por um homem só. Os 7 trovões foram manifestados por um homem só. Brana comeu o livrinho. Quando ele comeu o livrinho, ele teve um ato sexual espiritual com a palavra, com a coluna de fogo. Ela e ele se uniram, ela e ele se casaram. E eu pregar, não, irmão Brana comeu e depois o pastor Osmar comeu. Não há um triângulo amoroso em Apocalipse 10 como teve no Jardim do Éden. É assim diz o Senhor. Ele casou, a palavra casou e uniu com a carne de Brana, e a palavra está satisfeita.
Casou com uma igreja que ele separou, com uma igreja que ele disse, nunca bebas, nunca fumes, nunca desonre o teu corpo, porque nós vamos casar. Que coisa boa, meus irmãos. Casamento, divórcio, 211, vai lá. Você acha que as palavras são minhas? Vai lá. Não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra, desta era. A palavra entrou em Brana, na pedra de coroa, para que a palavra pudesse engravidar a igreja e gerar filhos desta era. A era do rapto, a era do grão, a era abraâmica, a era do filho do homem, a era da noiva. Onde estás tu? De quem és filho? Filho da interpretação, filho da modificação, hibridismo, misturando a palavra com dogmas, misturando a palavra com interpretações. O híbrido mais comum e mais conhecido é o mulo. Ele não sabe quem é seu pai, sua mãe, ele não sabe sua origem, ele não tem uma árvore genealógica, ele não tem documentação que comprove que ele é um genuíno. Não gera, morre e não dá fruto. Eu estava errado. Agora eu pergunto, meus irmãos, aos irmãos que me acompanham, eu tenho feito de tudo para recomeçar, e creio que Deus tem nos abençoado, mas se eu cometi algum erro, eu posso confessar pela minha própria boca. Se eu fiz alguma coisa que é errada, não precisa me acusarem. Manda um WhatsApp para mim, só você precisa confessar isso, isso, isso. Eu confesso. Mas qual é o significado? Qual é o objetivo de postar tais vídeos falando, mostrando eu pregando errado? Por que não colocam um trechinho das pregações que nós temos feito? Por quê? Por quê? Porque vocês veem que não está errado de acordo com a mensagem. Porque se vocês vissem que está de errado com a mensagem, vocês já tinham feito um corte e já tinham colocado na internet. Mas o que nós temos pregado não está errado. Está de acordo com a Bíblia e do melhor do nosso conhecimento, porque nós não somos donos da verdade. Eu não sei todas as coisas. Jamais. Eu preciso de outros. Eu preciso. Nós somos um corpo. Mas daquilo em que nós estamos ajustados no corpo para ajudar, o que eu tenho pregado hoje que é falso, que é errado, que é inverídico, faça um corte e mostra, olha, ele disse tal coisa e na mensagem tal diz tal coisa. Façam isso, meus irmãos, para me ajudar. Mas o que nós estamos, meus irmãos, nós estamos rodeados muitas vezes de homens que se diziam amigos, se diziam companheiros, que na verdade são falsos homens. São homens que não têm nada para dar, são homens vazios, são homens perdidos, que estão voando em círculo. Estão como aqueles gansos que foram parar lá na Inglaterra, porque foram orientados por um ganso velho. Mensagem um guia, irmão Brando diz, chegou na Inglaterra um bando de gansos, que não é da Inglaterra. Como eles chegaram aqui? O guia se perdeu. E todas as tardes eles se reúnem, fazem uma barulheira, batem suas asas, levantam, voam em círculo e tornam a baixar. Estão perdidos. Estão perdidos. Mas fazem barulho. Estão perdidos, mas não reconhecem. Estão perdidos, mas não dão braço a torcer. Estão perdidos, mas não aceitam a liderança da coluna de fogo, não aceitam a liderança da mensagem para voltar. Estão perdidos, mas ocupam um lugar no espaço.
Irmão Branham diz, aqueles jovens gansos deviam observar o ganso velho na frente. Opa! Aonde o Senhor está nos levando? Isso não é de acordo com a Bíblia, não é de acordo com a mensagem. E por seguir, eu estou falando que o irmão Branham falou, não é eu que estou inventando. Mensagem um guia. Por quê? Porque nós temos rejeitado a liderança do Espírito Santo. A liderança do Espírito Santo não é a liderança de William Branham, não é a liderança do homem, é a liderança da coluna de fogo. O Espírito Santo é o profeta da hora, diz o irmão Branham, na mensagem dos ungidos dos últimos dias, parágrafo 100. Mensagem Cristo, parágrafo 16. Na mensagem, quem dizeis ser este, 136, 138, o profeta é o Espírito Santo, o mensageiro do entardecer, parágrafo 91, o líder é o Espírito Santo. E o irmão Branham não estava poetizando, não. É o Espírito Santo, meus irmãos, mas sou eu. Não, o irmão Branham estava dizendo literalmente. O Espírito Santo nunca foi guia durante as eras, a não ser na era de Paulo. O Espírito Santo, diz irmão Branham, na festa das trombetas, tem sido preso por estes rios denominacionais, mas terá que ser solto no entardecer, pela mensagem do entardecer. O Espírito Santo, Cristo, Ele mesmo retornando à igreja. E os homens perdidos, os guias perdidos, querem que nós abandonemos a mensagem do irmão Branham. Ai, não é mais tempo do irmão Branham, agora é outro tempo, agora é outra geração. É outro homem, nunca foi homem. Aqui está a Bíblia, para mostrar para mim, onde há um outro mensageiro depois de Branham. A coluna de fogo é um mensageiro da era da pedra de coroa. Onde está, meus irmãos? Onde está? Talvez possa demorar muito para ler esta Bíblia, mas leia esta. Esta e esta são a mesma coisa. Em alguns segundos você lê todo o Novo Testamento. Agora, onde está este outro indivíduo? Meus irmãos, vamos entrar no Espírito. Vamos cada um fazer o seu trabalho, pregar a mensagem. Se eu devo alguma coisa a alguém, fale para mim. Se eu não estou em dia com os pagamentos, fale para mim. Mas eu estou em dia com os pagamentos, conforme o acordado. Amém? Os irmãos não vão entender. Amém. Pai Celeste, ajuda-nos, Senhor. Não deixa o humano entrar em cena. Mas muitas vezes, Senhor, nós temos que descer um pouquinho de onde nós estamos para dar uma explicação a irmãos que talvez não acompanharam toda a trajetória. Então nós temos que descer um pouquinho e dar uma explicação, o porquê dizemos tais coisas, falamos tais coisas. O irmão Branham também pregou coisas que não eram corretas antes da abertura dos selos. Na mensagem às 10 virgens, o irmão Branham pregou que o cavaleiro montado no cavalo branco era Cristo. Mas depois, na abertura dos selos, aquilo foi corrigido. Ele estava errado. Ele usou a borracha. O irmão Branham pregou nas 70 semanas de Daniel que o período da grande tribulação são 7 anos. Mas depois foi corrigido. Eu também preguei, pai. Falei com a minha sincera ignorância. Eu era ignorante. Eu não prestava atenção na mensagem. Me perdoa, Pai. O Senhor sabe que eu já tenho lhe confessado meus pecados diante dos irmãos, aqueles irmãos que eu feri, aqueles irmãos que eu fui estúpido, que eu fui grosseiro, porque em mim estava um espírito arrogante, que achava que sabia tudo, porque estava na terceira etapa de João. Senhor,
Os meus irmãos sabem, eu tenho me encontrado com cada um e tenho pedido perdão. Perdoa, irmão. Quando eu preguei algo, não era o Espírito Santo, era um espírito humano. Mas hoje, Pai, queremos ter o Teu Espírito Santo. Queremos cada vez mais nos afastar deste humanismo. Ainda não estamos, Senhor, como nós gostaríamos de estar. Não somos o que nós gostaríamos de ser. Mas tem uma coisa, já não somos o que nós éramos antes. Já temos nos rendido à mensagem. Já temos reconhecido a verdadeira liderança. Obrigado por estes irmãos de fé, estes irmãos de coragem, esta minoria, Senhor, que não é levado por emoções, que conseguem ainda ler a mensagem e entender a mensagem e crer na mensagem de William Branham, na mensagem de Cristo através de William Branham. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos, os verdadeiros Branhams, porque aqueles não são, eles só carregam o nome de que vive, mas estão mortos. Quem creu em Lutero foi um luterano. Pai, quem creu em Wesley, um wesleyano. Quem crê em Branham, quem crê no fulano de tal, é um fulano de tal. Os verdadeiros Branham, Senhor. Amém, Senhor. Ajuda-nos. Amém. Amém, meus irmãos. Passou do tempo, né? Meus irmãos, sábado, se Deus quiser, nós queremos pregar sobre o parentesco entre Adão, Cristo e o sétimo anjo. Amém? Desculpe o meu desabafo, mas tem coisas que mexem com o ser humano, né? Mexe com os meus irmãos. Comigo não tem problema nenhum, eu suporto. Mas quando começam a mexer com os meus irmãos, importunar os meus irmãos, meus irmãos, é muita covardia. Mexe comigo então, mexe com o pastor, você tem meu WhatsApp, mexe comigo. Por que quer pular a cerca e mexer com as ovelhas? Por que quer jogar sombra sobre a vida do pastor? Que espírito errado é esse? Esse não é o Espírito Santo. Que Deus nos deu o Espírito Santo, né? Que Deus nos deu o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, irmão Sérgio Campão. Deus te abençoe, irmã Maria Quadros, a irmã Elaine Fraga. Deus abençoe, irmãos, por todas as partes. Irmão Idemar Ramon Júnior. Deus te abençoe, meu irmão. Irmão Rodolfo Valiente, lá em Cuiabá. Deus te abençoe, irmão Rodolfo, a irmã Franciele, a irmã Mariluce, o irmão Márcio, né? Deus abençoe. Tem um que colocou Amém, amém, amém. Deus abençoe, irmão. Não dá tempo de ler tudo que o irmão escreveu aqui, irmão Idemar, né? Deus abençoe. Muito bom ter a companhia de vocês, viu? Muito obrigado. E tem outros irmãos que sempre nos acompanham, né? E muitas vezes não comunicam, né? O irmão Alexandre, Alexandre Porto de Oliveira. Deus abençoe, irmão Alexandre, a irmã Valquíria, né? O Guilherme e o Mateus. Deus abençoe aí em Alvorada, irmã Raquel de Oliveira, e o Alex, né? Leco. Deus te abençoe, meus irmãos, aí na fronteira com a Argentina, né? Aí em Doutor Maurício Cardoso, qualquer dia desse, nós um dia vamos chegar aí, se Deus quiser, né? Amém. Vou mandar de a cavalo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Até sábado, se Deus assim permitir. Amém.